sou a professora Fernanda e vou lecionar a disciplina de História do segundo ano do Colégio Emaús. Então, vamos às orientações. Vocês já conhecem, pegue aí seu material para você realizar sua aula, um espaço bem tranquilo, porque hoje nós vamos fazer uma correção lá do livro, tá? Na página 153. Vocês lembram que na última aula nós fizemos a leitura de como tudo começou, na página 152, que nós lemos um texto, né, que informou sobre algumas pessoas que viveram no Brasil antes, né, dos portugueses chegarem, como que elas viviam, e a atividade, então, confirma o que aconteceu no texto, tá? Só para a gente praticar. Então, vamos lá. Pinte no caça-figura as cenas que representam como viviam os grupos nômades de acordo com o texto. Então, aí a primeira figura. Você acha que essa primeira figura aí, eles viviam de acordo com o que o texto fala? Aí eles estão fazendo o quê? Eles estão pegando fruto das árvores. Então, o texto fala que eles caçavam, lembra? Eles caçavam, que eles comiam os frutos das árvores, que eles pescavam, né, assim, para sobreviver. E quando tudo isso acabava, eles o quê? Eles pegavam a família deles e mudavam para outro lugar, para explorar outro lugar. Então, aí, essa primeira imagem é para você colorir, tá? Se você não coloriu, é para você colorir. Se você coloriu, você acertou, porque ela representa, conforme o texto está falando. A segunda imagem aí, ó, eles estão tocando com uma varinha nesse animal. Essa daí não representa, ok? A terceira imagem, essa mulher aí mexendo na terra, né? Provavelmente ou está plantando alguma coisa, ou está colhendo. Ela não representa, então você não vai colorir ela, tá? Ao lado, nós vemos dois caçadores que conseguiu caçar esse animal aí. E essa imagem representa, então você tinha que colorir ela. Essa imagem aí, ó, que eles estão andando com uma lança na mão, ela representa também, né? Essa imagem aí eu entendo que é como se eles estivessem indo embora para outro lugar. E essa última imagem, eles construindo uma casa para eles. Casa quer dizer o lugar onde ele vai ficar fixo. Então, essa imagem, ela não representa, porque eles não tinham uma casa fixa, eles viviam andando, ok? Então, todas essas que estão com xizinho, ó, você vai colorir, né? Ok? E tá escrito assim, ó. Como viviam os índios brasileiros em 1500? Então, eles viviam de caça e da coleta dos frutos e eram nômades, ok? Então, eles viviam de caça, da coleta dos frutos e eram nômades. Então, vamos lá. Então, agora você vai acompanhar aí comigo o texto lá na página 154 do seu livro. Tá escrito assim, ó. Ler e comentar. Há aproximadamente 10 mil anos, nossos antepassados descobriram como plantar. A descoberta da agricultura aumentou a quantidade de alimento disponível. Eles também aprenderam a domesticar os animais, como cabras, bois, porcos, cavalos, aves, passando a ter carne disponível com maior facilidade. Entretanto, para cuidar das plantações, as pessoas já não podiam ser nômades. A agricultura exige muito trabalho, como preparação do terreno, semeadura e cuidado, até que as plantas atinjam o ponto da colheita. Por isso, era necessário a permanência no mesmo lugar por muito tempo, ou seja, teriam que morar em lugares próximos às plantações. Foi assim
que os grupos passaram a ser sedentários, isto é, a ocupar morada fixa, já que não tinha mais necessidade de viver mudando de lugar. Nessa época, para que o trabalho fosse mais fácil e produtivo, eles inventaram e começaram a utilizar ferramentas feitas de pedras e ossos. Então, aí, né, nós temos essa informação de que eles começaram a inventar, né, as suas ferramentas, porque eles começaram a ficar num lugar só, porque descobriram que a plantação exigia deles de ficar em um lugar só, de não ter que ficar mudando, senão não tinha como colher aquele alimento. Então, aí está escrito, no número 1, numere as cenas a seguir na ordem em que estão descritas no texto. Então, a ordem que está descrita é assim. A número 1, que ele está plantando, que descobriu, né, como plantar. A número 2, que falou dos animais, lembra? Que eles começaram a domesticar os cavalos, os porcos, os animais, sendo assim, eles teriam os animais para se alimentar com mais facilidade. A número 3, onde eles estabeleceram um lugar fixo. E a número 4 aí, por fim, eles começaram o quê? Eles começaram a construir as suas próprias ferramentas, porque eles viram necessidades. Ok? Aí, né, eu acabei de explicar para vocês, o número 2 está pedindo para explicar para os colegas e para as professoras, né, o que está representado em cada cena. Eu acabei de explicar para vocês, né? Se você quer explicar para alguém, pode explicar para essa pessoa que assiste com você sua videoaula, ou um responsável, ou um adulto. Explica, né? Às vezes a pessoa nem está prestando atenção na aula, mas você tá. Você chega para ela e fala, ô mãe, ô pai, ô vô, não sei quem fica aí com você. Eu sabia que essa pessoa aqui vivia há muito tempo atrás do Brasil? E conta para ela a história aí de cada figura dessa, o que que representa. Tá bom? Assim você vai aumentar o seu conhecimento e ainda vai passar a informação para alguém, ok? Então, aí, na página 156 e 157, tá? Acompanha aí comigo, ó. O campo e as primeiras cidades brasileiras. Na época em que as pessoas se tornaram sedentárias, foram surgindo as comunidades organizadas em aldeias, vilas e cidades. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, as outras partes do mundo, muitas pessoas já moravam em cidades. Então, tem aí, ó, as cidades, né? Porque lá, em outros lugares do mundo, fora do Brasil, já existiam cidades, já existiam uma sociedade já formada. Então, nós temos aí, ó, nas gravuras, né? Essa primeira gravura aí, produzida por volta de 1500, é possível perceber a movimentação de pessoas na cidade de Paris. Na segunda gravura, gravura feita entre 1500 a 1510, mostra a cidade de Lisboa com muitas construções em um porto movimentado. Continuando aí, no Brasil, a maior parte dos habitantes vivia no campo e do campo. No Nordeste, por exemplo, plantava-se, entre outros produtos, muita cana-de-açúcar e criavam-se bois e cabras. Mais tarde, no Sudeste, além da criação de animais, a plantação mais destacada foi a do café. Então, aí nós temos a plantação de café na Serra Negra, São Paulo. Você pode acompanhar aí no seu livro a plantação. Olha como é imensa a plantação de café. E do outro lado tem a plantação de cana-de-açúcar, tá? Olha que imensa essa plantação também. Vamos prosseguir? Três das primeiras cidades do Brasil foram Salvador, Rio de Janeiro e João Pessoa. Aí tem uma foto de cada uma para você ver aí, ó. De João Pessoa, lá no Paraíba, né?
Aí tem do Rio de Janeiro e tem do Salvador. Continuando a leitura aí. Com o tempo, mesmo com o crescimento das cidades no Brasil, o número de moradores do campo ainda era muito maior. Só nos últimos 70 anos, a maior parte dos brasileiros saiu do campo para as cidades. São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, entre outros, passaram a receber grande número de pessoas que partiam do interior. Se os homens do campo eram vítimas do desemprego e da falta de recursos, nas cidades as indústrias iam crescendo e necessitavam de trabalhadores. Foi por isso que muitos dos que esperavam encontrar melhores condições na vida e trabalho ocuparam as áreas urbanas, saíram dos campos e foram para as cidades para ter uma oportunidade melhor de vida. Mas nem todos os que buscavam uma vida melhor nas grandes cidades obtiveram sucesso. Como já vimos, as cidades brasileiras não oferecem condições de vida satisfatórias a todos os seus habitantes. Então, aí, né, mostrou no texto que as pessoas saíram do campo para ter emprego na cidade, né, para ter uma oportunidade melhor para a vida, para a família, porém, nem todo mundo conseguiu essa estabilidade, conseguiu esse recurso melhor, esse sonho que tinha, né? Às vezes a pessoa tinha um sonho de conseguir uma vida melhor, com uma casa melhor, e ela não conseguiu obter esse sonho. Então, vamos lá, ó. Nós vamos falar das primeiras cidades do Brasil. Você vai acompanhar aí comigo esse PowerPoint, tá? Esse slide, que nós vamos aprender sobre as primeiras cidades. Ó, as primeiras cidades foram construídas por ordem do rei de Portugal para defender o território do Império Português. Então, o rei de Portugal, peguei essa fotinha aí na internet dele, ó, para você ver mais ou menos como ele era, tá? Então, ele mandou construir Salvador em 1549, né? O Rio de Janeiro em 1565, São Sebastião do Rio de Janeiro. Lá na Paraíba, que provavelmente é João Pessoa, tá? Mas aí eu achei como o nome de Paraíba, que é o nome do estado, mas a cidade é de João Pessoa. Em 1565, não, em 1565 foi o Rio de Janeiro, desculpa, a Paraíba foi 1585, foi esse o ano que foi construído, tá? Aí ele também mandou construir São Cristóvão, por volta de 1590, em Sergipe, Natal, por volta de 1599, e Belém, entre 1616 e 1628. Foi mais ou menos as construções dessas cidades. Aí nós temos também, ó, que foi construída São Luís, em 1612, foi fundada pelos franceses, e a Recife, 1630, fundada pelos holandeses, ok? Então, essas pessoas que pediram para construir essas cidades aí. Então, vamos lá. O primeiro modelo de ocupação do espaço colonial foi a formação dos núcleos urbanos e se concentrar nas regiões litorâneas, que eram perto das praias, porque eles viajavam de navios, então ficavam mais perto para eles. As primeiras cidades tinham grandes importâncias militar para controlar os territórios explorados e como um centro irradiador de cultura europeia. Com o passar do tempo, a coroa portuguesa passou a explorar o interior do Brasil através da missão Bandeirante. Então, assim, primeiro eles ficaram perto das praias, né, que eram de mais acesso para eles, com os navios, para viajar. Depois eles começaram a entrar para dentro do Brasil e explorar alguns lugares importantes dentro do Brasil. Ó, o estado de Minas Gerais começou a ser explorado pela primeira vez no século XVI, quando jesuítas e bandeirantes entraram na região à procura de ouro e pedras preciosas.
quando descobriram que a região era rica em minérios e recursos naturais, a coroa estabeleceu o arraiá em 1696, elevada à vila em 1711, na cidade de Mariana, em 1745. Então, essa cidade de Mariana ela é até muito conhecida, né, aqui em Minas. Ela é uma cidade histórica, uma cidade que tem história, né? Se você for lá, você provavelmente vai conhecer muitas coisas dos antepassados que estão lá para você visitar. E vocês viram que Minas Gerais era rico, né? Em minério, então eles vieram explorar Minas Gerais. Tanto nas cidades litorâneas quanto nas cidades do interior, os portugueses optaram por uma urbanização de pouca intervenção, ou seja, as cidades coloniais obedecem o relevo natural, com traçado desordenado de acordo com as necessidades de uso e limitação do espaço. Igrejas, as fortificações, os centros administrativos e dos redutos militares ocupavam uma posição de destaque, pois reafirmando a presença e o domínio lusitano, né? Que essas pessoas eram as pessoas que tinham destaques aqui no Brasil. Então, coloquei aí o site de onde eu tirei esse texto, tá? Se você quiser conferir lá. E coloquei algumas fotos aí para vocês das primeiras cidades. Coloquei a foto de Salvador, tentei pegar as fotos mais antigas possíveis aí, ó. As fotos de quando eles chegaram em Salvador, foi construindo. Claro que não estava assim, né? Não tinha nada, eles começaram a construção. Aí coloquei também fotos atuais, ó. Lá em Salvador tem um ponto turístico chamado Elevador Lacerda. Olha como é lindo. Então, se você for lá na cidade de Salvador, você vai provavelmente no Elevador Lacerda e no Pelourinho. E aí estão as duas fotos desses pontos turísticos aí, ok? Peguei também a cidade do Rio de Janeiro, ó, quando eles chegaram, ela bem antiga, tá vendo? Você pode observar aí. E ela hoje, atualmente, cheia de prédios, cheia de construções. Com o tempo, tudo se modifica, não é verdade? Nós já aprendemos isso também. E também a cidade de João Pessoa, lá no Paraíba, ó. Aí tem lá na época, é bem antiga. Aí tem atual. Atual como está, que foi reformado, aqueles lugares onde eles tinham escravos e tudo, né? Todas essas cidades têm muita história para contar. Se a gente aprofundar mais, nós vamos ter mais conhecimentos ainda sobre essas histórias, né? Se a gente estudar um pouco mais, se a gente conhecer, e conhecer é tão legal, gente, é tão bacana. Se você tiver a oportunidade de viajar um dia para esses lugares, tá? Procura conhecer a história, procura saber como que foi fundado. É bem legal a gente ter esse tipo de conhecimento. Então, aí, estou deixando a atividade do livro de história da página 158 só, uma página só. Então, capricha, faça com bastante atenção, tá bom? E até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos no caminho certo.